pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos e todas. Sejam bem-vindos nesse nosso vídeo que vai ao ar todas as terças-feiras, às 12 horas, na live das 12, onde nós estamos estudando a obra, o Espiritismo em sua mais simples expressão, no nosso programa Principiante Espírita. Somos todos estudantes e aqui nós investigamos, pesquisamos todas as obras de Allan Kardec. Então, um horário de refletir junto de Lauro Rodrigues. Seja bem-vindo, Laurex. Olá, Beto. Olá, pessoal. Bom poder estar aqui junto a todos para que possamos aí dar continuidade ao estudo, né, desse livreto, dessa obra que necessita ser estudada. Então, vamos rogar aos espíritos amigos aí que nos auxiliem a melhor interpretar tudo isso que eles nos trazem enquanto instruções. Beto Ramos. E seguindo então, Laurinho, já vamos passar para o nosso compartilhamento aqui. Nós vamos para os itens 18, 19 e 20 e comentando com vocês, sempre trazendo a principiologia, os postulados espíritas, comentários dos estudantes que se pretendem seriamente investigar a doutrina dos espíritos. O item 18, então, nos traz o seguinte texto: há mundos apropriados aos diferentes graus de adiantamento dos espíritos, onde a existência corpórea tem condições muito diferentes. Quanto menos adiantado for o espírito, mais pesados e grosseiros são os corpos que reveste. À medida que vai se purificando, passa para mundos superiores, moral e fisicamente. A Terra não é nem o primeiro, nem o último desses mundos, mas é dos mais atrasados. Pessoal, então eu vou pedir o Lauro para comentar, mas nós vamos fazer hoje de modo assim, um pouco mais didático. Vamos para a primeira frase, que está aqui bem divididinho, para a gente poder apropriar desse ensinamento. Olha o que o Kardec apreende do ensino dos espíritos. Existe então um princípio espírita que está esculpido nessa frase. O Lauro vai dizer qual. Depois nós vamos perceber que, diante desse princípio espírita, que tem uma relação entre espírito e lugar onde ele vai existir fisicamente, corporeamente, uma vez que a vida do espírito, como princípio, e aqui eu posso citar, a alma é imortal. Imortalidade da alma é o segundo princípio que nós vamos aprender no Espiritismo. Deus, o primeiro princípio, a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, e depois nós temos a imortalidade da alma. Deus escolheu que a alma fosse imortal, mas que ela pudesse progredir, e aí é uma lei do progresso, em diferentes existências. Então, a alma vive uma única vida linear, evoluindo, contínua e perpetuamente, eternamente. A evolução não cessa, mas ele vai existindo, e essas existências serão num corpo físico, depois esse corpo perece, volta para o mundo espiritual. Mas eu queria, Lauren, que você então comentasse aí dentro do que você quiser dizer, além da principiologia, dessa questão dos mundos diferentes e que vão ser, né, apropriados. Olha que maravilha, misericórdia divina, né? Ele oferece uma habitação segundo a possibilidade de cada espírito. Né? Eu tenho uma condição de existir de uma determinada maneira. Ele não me obriga a viver em um lugar que não me seja adequado fisicamente, Lauro Rodrigues. É isso, Beto. Bom, então o primeiro princípio, você citou o primeiro princípio, Deus, criador de todas as coisas, inteligência suprema. Beleza. Então nós temos um segundo princípio que então você também nos trouxe, que é a imortalidade da alma. Nós vamos para um terceiro princípio,
e aqui, claro que eu não estou preocupado com a ordem, pluralidade dos mundos, né? Então, já traz aqui Kardec, logo nesse início do item 18, há mundos apropriados para diferentes graus de adiantamento dos espíritos. Então, quer dizer, quando Jesus vem dizer, né, há muitas moradas na casa de meu pai, nós não tínhamos ideia muito clara do que ele falava naquele tempo. Mas vem a doutrina espírita, primeiro vem a astronomia e nos mostra, nos revela, né, uma infinidade de mundos que estão aí esparramados por esse universo afora, esparramados no sentido também alegórico, né, organizados aí nas suas galáxias, enfim. Mas aí, esses mundos, todos eles são habitados? Todos são habitados, pelo menos que a gente tem notícia, quase todos os mundos, pelo menos eu posso dizer isso. Então, vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 3º, meu reino, não, há muitas moradas na casa de meu pai. Então, lá nós vamos trabalhar mundos primitivos, mundos de expiação e prova, ou de provas de expiação, como queiram, mundos felizes, mundos de regeneração, mundos felizes, mundos celestes. Mundo celeste, na verdade, nem trabalha porque a gente não tem ideia de como é. Mas então vamos para o nosso mundo de prova e expiação, que é o que nos interessa. Então é um princípio, pluralidade dos mundos. E os espíritos aí, a alma imortal, quanto menos adiantada ela for, ela vai habitar esses mundos mais grosseiros, onde o corpo é mais pesado, é mais denso, onde o corpo sofre com muito mais profundidade as vicissitudes desse mundo. Então, o espírito, para ele progredir, ele vai revestir-se de um corpo desse grosseiro, é apropriado a esse mundo. Aí, à medida em que ele avança, ele, pelo seu esforço, pelo seu mérito, ele vai para um mundo mais adiantado, onde o corpo é mais leve, mais sutil, onde o corpo já não sofre as vicissitudes daquele mundo no qual ele habitava. Então, esse progresso contínuo é meio do espírito se instruir, do espírito avançar. Então, é isso. Se nós estamos aqui nesse mundo ocupando esses corpos grosseiros, é porque ainda necessitamos como meio de aprendizado. Melhoramos, temos aí o mérito de ir para um mundo melhor. Beto, então nós tratamos aqui da pluralidade das existências, pluralidade dos mundos, e tratamos também aqui da imortalidade da alma, claro, sem contar Deus, porque esse sempre a gente vai dizer que é o primeiro princípio. Beto. Perfeito. Então, aí, Lauren, o final dessa frase diz assim: os mundos são apropriados aos diversos graus. Volta lá, por favor. Os mundos são apropriados a diversos graus. Né? E aí, no finalzinho dessa primeira frase, está dizendo assim: onde a existência do corpo se apresenta em condições muito diferentes. Condição. O que é condição? Condição é a circunstância em que algo ou alguém se encontra num certo momento. É uma conjuntura, é um estado, é um nível, é uma ocasião. Então, veja, é importante que a gente tenha noção das palavras que estão sendo usadas para a gente poder compreender o que quer dizer. A próxima frase, então, veja, terminou com onde a existência do espírito se apresenta em condições muito diferentes. Os mundos são apropriados para o espírito segundo a posição que ele se encontra na escala, né, Laura? Então, há mundos apropriados para os diferentes graus. Que graus nós estamos falando? Nós vamos para a escala dos espíritos e nós vamos saber que ali, esses diferentes graus. E aí é um dado que a gente precisa entender que é uma filigrana, mas nós não podemos passar ao largo disso. É fato que todos os espíritos estão vivendo no mundo espiritual. Isso é um fato. É outro fato que esses espíritos se encontram, se veem, mas
é importante saber que, nesse caso aqui, nós estamos falando das existências corpóreas. Os mundos são apropriados para isso. Então, os espíritos superiores, os espíritos puros, que estão em visita, digamos assim, num mundo onde a existência corporal ela é mais densa, onde o perispírito é mais denso, o corpo físico é pesado, é denso, esse mundo ele não está apropriado para a existência do bom espírito, do espírito superior, do espírito puro, porque esse já sutilizou, já diminuiu a densidade do seu perispírito que o acompanha. Então, nesses mundos, nós temos ali o maior número de espíritos cujo corpo físico está numa condição inerente ao seu próprio grau e o aspecto, a condição desse mundo tem que estar adequada para esse espírito. Ora, se ele é denso, se ele está mais com o corpo mais grosseiro, as coisas que ele vai se relacionar naquele mundo também estarão nessas mesmas condições. Dito isso, olha o que nós vamos encontrar na próxima frase, Lau. Quanto menos for o espírito, quanto menos adiantado for o espírito, mais pesado e grosseiro são os corpos que o revestem. Então, aqui, nós estamos naquela ideia de que o encarnado ele possui corpo físico e corpo perispiritual. São dois. Por isso ele está falando dos corpos. E ele está dizendo que, segundo a posição que o espírito ocupa na escala dos espíritos, quanto menos adiantado ele for, mais pesado e grosseiro o corpo que o reveste. Portanto, um determinado planeta estará apropriado para o grau desse espírito. Então, nós teremos muitos e muitos e muitos e muitos planetas semelhantes à Terra para proporcionar viver corpos como os nossos? Eu acredito que sim. Mas eu também perguntaria qual a lógica de, no nosso sistema ou próximo a nós tivéssemos um planeta tal e qual a Terra, já que aqui tem espaço ainda para evoluir mais uma enormidade, infinidade de espíritos. A Terra é muito grande. A Terra ela pode receber muito mais espíritos aqui. Não faltaria comida, não faltaria água, não faltaria absolutamente nada. Por que às vezes alguns lugares faltam? Primeiro, por causa da solidariedade que não está ainda introjetada na sociedade, a fraternidade idem, e ver o outro como igual também. Quando avança, seria possível uma variedade de espíritos estarem evoluindo aqui. Mas a sabedoria divina quis que em determinado tempo viesse essa quantidade que evoluem aqui. Há notícias, né, do número desses espíritos que aqui se encontram e aqui evoluem no intercâmbio de migração e emigração, né? Morre, vai para o mundo espiritual, vem do mundo espiritual encarnando e assim sucessivamente esse intercâmbio aí. Então eu queria passar para essa próxima frase que diz assim: quanto menos adiantado for o espírito, mais pesado e grosseiro é o corpo que o reveste. E a próxima: à medida que ele se depura, se purifica, ele então vai para mundos superiores, moral e fisicamente. Quer dizer que nós vamos ter, Laurinho, uma migração desses espíritos para ter experiências diferenciadas noutros corpos mais sutis, tanto físico quanto perispiritual, no mundo já em circunstâncias e condições adequadas para que ele lá possa evoluir. E daí eu vou especular a impossibilidade de os vermos com os nossos organismos que estão aptos para a nossa visão e para o nosso uso aqui no planeta Terra. Passo para você, Lauro Rodrigues. Ô Beto, e sobre, né, por exemplo, nós vamos no capítulo 14 da Gênesis, isso do ano de 1868, nós vamos encontrar lá no capítulo dos fluidos, quando Kardec vai dizer, olha, então os fluidos, eles não são homogêneos, né, eles estão
assim, vamos dizer, misturados, não são assim, o mundo onde os fluidos que circulam, que envolvem o mundo de prova e expiação, é denso para nós espíritos, para os espíritos numa condição inferior. Porque o Kardec vai dizer lá o seguinte: o espírito mais elevado, ele vem para o mundo como o nosso, ele atrai desses fluidos, ele atrai aquela parte mais quintessenciada ainda que nós podemos ir. E ali ele reveste-se, então, desses fluidos, o seu perispírito, e vem habitar em um corpo, né? Se ele for encarnar como missão, por exemplo. Mas o corpo que ele vai encarnar, então, é diferente dos demais? Não, é o mesmo. Porque o corpo é apropriado ao mundo. Mas esse espírito, ele tem o seu perispírito mais sutil, em razão de ele poder atrair esses fluidos mais sutis. Então, por exemplo, quando eu fui questionado, Beto, pessoal, certa feita de alguém falar assim, então, peraí, tá tendo um negócio estranho aí. Como é que alguns médios ou alguns sonâmbulos vão para mundos superiores, já que o perispírito dele não permite? Aí a resposta está aí nesse capítulo 14 dos fluidos, que esse espírito, esse encarnado, sonâmbulo, em momento, no processo de sonambulismo, de êxtase profundo, ele atrai esses fluidos e tem condições de ir para esse mundo. Por que ele não fica lá? Porque ainda lá não é o mundo. Moralmente, ele ainda não tem como habitar, ele não acompanha o desenvolvimento daquela humanidade. Logo, eles têm que estar aqui, despojar do homem velho que ainda é presente nele. Mas por que eu estou trazendo isso? Para a gente entender essa questão do corpo. O corpo que nós habitamos, que nós revestimos, está em acordo com a nossa condição moral e, claro, também intelectual. Uma vez em que a gente vai promovendo esse crescimento em nós vamos tendo condição de ir atraindo esses fluidos cada vez mais. Aí, daqui a pouco, o nosso pensamento mais linear no bem, é claro que aí esses fluidos passam a ser mais constantes, logo eu tenho condições de ir para o mundo. Então, tudo está assim. Se eu estou nesse mundo, é porque realmente eu mereço estar nesse mundo pelo meu pouco esforço. Se é que eu posso dizer isso. Porque quando eu me esforçar necessariamente, o Beto disse agora sobre as condições do mundo. Por que falta água em determinado lugar? Fome. Porque ainda a sociedade é egoísta. Por isso, nós vivemos essa desigualdade social. Beto. Muito bom, Laurinho. A minha dúvida aqui, minha, obviamente, é sempre assim, né? Se algum sonâmbulo, por raridade, né, porque não são todos, tiveram relatos semelhantes, a minha especulação é no sentido de que ele, então, já teria essa depuração necessária, uma vez que nós temos espíritos que estão aqui, podendo se revestir dos nossos corpos, do material que vai comportar nossos corpos e nosso perispírito, né? Mas a questão 81 ela é muito clara, né? Os mundos ficam interditos para aqueles espíritos que ainda não podem viver naqueles outros mundos. Então eu tenho essa dúvida aí, mas eu fico aqui no campo da especulação. Eu ainda tenho que estudar mais essa questão aí dos mundos que são onde os espíritos não têm essa permissão em razão do grau evolutivo, que é o que você mencionou na sua fala aí. Então ficaria de meu lado aqui essa questão especulativa, em que eu ainda não consigo entender essa possibilidade de um espírito ele falar que ele visitou, que ele foi e etc., uma vez que se ele chegou lá, então ele tem condição de ficar. Essa coisa de que eu consigo atrair, porque na verdade não é atrair, eu atraio aqui o que eu preciso para atuar na densidade de pegar alguma coisa que é denso. Porque se fosse sutil, minha mão vai passar como passa no ar, como passa nos gases. Então não teria condição. Eu preciso de coisas densas, porque meu material do meu corpo físico é denso. Então eu fico sempre com essa coisa na cabeça, preciso estudar mais profundamente. E vamos então para o finalzinho, que aqui não tem o que comentar, obviamente. A Terra não é o primeiro, nem o último
dos planetas é um dos mais atrasados, e como que é que a gente vai evoluir, né? Como é que a gente vai sair daqui para um outro? Então ele está dizendo, é o espírito que se purifica, né? A última frase é o espírito que se purifica, ou seja, à medida que vai se purificando, é só assim que ele passa para mundos superiores, moral e fisicamente, no sentido, obviamente, de habitar. Portanto, na minha fala, não estou aqui contraditando que o Lauro disse que algum espírito pode estar em visita. De alguma maneira, talvez, algum espírito guia, alguma situação que ultrapassa o meu conhecimento momentâneo acerca dessas questões, pode auxiliá-los, né? Então, à medida que vai se purificando, então ele que se purifica por seus próprios esforços, aí sim, então, ele vai habitar mundos superiores, Lauro Rodrigues. Não, é só para acrescentar nessa dúvida. É o seguinte, quando nós fomos estudar no capítulo do sonambulismo, na emancipação da alma, em O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar lá que sonâmbulos, e principalmente os estáticos, moralmente eles já estão mais avançados, mas intelectualmente às vezes deixa a desejar. Então, e aí quando nós vamos, por exemplo, para o Livro dos Médiuns, pegar lá sobre aquele caso do Santo Afonso de Ligório, Santo Antônio de Pádua, que ele se emancipava e se apresentava numa forma tangível em outro ambiente, são somente para espíritos que já alcançaram um grau de elevação. Só que muitas das vezes ele não terminou de se depurar. Não é o caso aqui de Santo Afonso, nem é do sonâmbulo. Ele não se depurou totalmente, ele então termina a sua depuração aqui na Terra e certamente já, né, consegue para esse mundo. Mas era só isso mesmo. Muito bom, Laurinho. Mas é isso, né? Estudar é bom por conta disso. A gente vai concordando, discordando e seguindo em frente. Vamos para o 19. Os espíritos culpados encarnam nos mundos menos adiantados, onde expiam suas faltas por meio de tribulações na vida material. Esses mundos são para eles verdadeiros purgatórios, mas depende deles próprios deixá-los, esforçando-se pelo seu progresso moral. A Terra é um desses mundos. Então veja que o 18 e o 19 são dois itens que se complementam, estão amarradinhos aí. Depois a gente vai para o 20, Laurinho, vamos comentar o 19. Então, os espíritos culpados encarnam nos mundos menos adiantados. Que culpado, né, gente? A gente precisa entender no Kardec, inclusive a gente pode ir lá na obra O Céu e o Inferno, e para aqueles que estão dizendo aí, não, mas a obra O Céu e o Inferno, ela não tem problema não, ela tem muito problema, porque aquela edição de 1865 está em consonância com o que nós estamos lendo aqui. Ele usa as mesmas palavras, as mesmas expressões e explica o que elas significam, que a gente vai entender à medida que se desenvolve o assunto aqui. Então, a gente não pode ficar num parágrafo só. Mas, colocando o que a gente acabou de conversar sobre o item 18, nós vamos para o 19, é a mesma ideia. Então, veja, o que é um espírito culpado? O espírito culpado é aquele que se equivoca, e ele só se equivoca porque ele detém pouco conhecimento. Então, o mal não existe, o que existe é a ignorância. Questão 120 do Livro dos Espíritos. Então, o espírito culpado é aquele que, poxa vida, Laurinho, pisei no seu pé, me desculpe. Algo semelhante num exemplo grosseiro, para entender que tipo de culpa que nós estamos falando. Poxa vida, por que eu vou pedir desculpas para o Lauro por ter pisado no pé? Porque eu poderia ter prestado atenção no lugar que eu estou indo e não invadir, dar uma trombada com ele, entende? E o Lauro ainda tem esse problema de unha encravada, aí que dá problema mesmo, né? Você imagina aí, Laurinho. Então, os espíritos, eles se encarnam nos mundos menos adiantados para quê? Para que ali ele tenha a aquisição do conhecimento que é possível naquele mundo, e aí ele, com todo aquele conhecimento, ele pode ir para um outro mundo. E ali vai dizer, espiam suas faltas. Gente, nós também vamos aprender aqui ao longo dos nossos estudos o que significa essa expiação, né? O que significa expiar? Vai ter a explicação aqui, quando ele vai para esses mundos e o que ele enfrenta nesses mundos. Então, eu vou passar para o Lauro fazer o comentário e depois a gente lê o 20 também.
E vai ser breve, porque nós já trabalhamos isso aqui ontem, né, no estudo do céu e inferno. Então, primeiro, purgatório. Kardec dialogando com Abade em o que é o Espiritismo, quando o Abade vai questionar sobre os dogmas, então o Espiritismo então desmente os dogmas, fala, não, a gente não está aqui brigando com dogma, a gente só vai explicá-los. E purgatório é esse que o Kardec vai dizer lá. E o purgatório existe, o Kardec falou, não, ninguém está falando que não existe purgatório, existe, só que não é como vocês compreendem. O purgatório é aqui mesmo na Terra, e aqui está isso que o Kardec está dizendo lá, né? Que deixa eu achar aqui. Os espíritos menos adiantados, onde espiam suas faltas pelas tribulações da vida material. Para estes mundos, são verdadeiros purgatórios. Por que o Beto acabou de dizer? Espíritos faltosos, culposos, aquele espírito que ele fica retardando o seu progresso em torno, correndo atrás do próprio rabo, né? Nessa analogia boba aqui, ele fica entretido com as coisas do mundo, adquiriu imperfeição, vício. Ele precisa, então, estar nesse mundo mais tempo e para se depurar dessa imperfeição. Expurgar, olha o purgatório aí. Outros espíritos avançam depressa, passam por esses mundos muito mais rápido, é só um aprendizado mesmo e vai embora. Acaba de se instruir em mundos mais superiores, vão se depurando cada vez mais. Então, fica aqui só essa fala mesmo, Beto. Muito bom, Laurinho. E aqui no item 20, aqui, né? No item 20, no item 19, desculpe, né? Ele vai dizer assim: suas faltas são expiadas por meio de tribulações na vida material. Frio, calor, sono, cansaço, necessidade do trabalho, necessidade da reprodução, necessidade de interação, necessidade doenças, enfermidades aí, né, Beto? Necessidade de poder se nutrir, necessidade de sanar os seus próprios problemas, seus percalços, através da sua inteligência, das suas aptidões, a contenção do seu caráter, que é aquele caráter egoísta, orgulhoso. Então, ele tem os instrumentos para que ele possa desenvolver essas habilidades. É por isso que termina dizendo que é um esforço para progredir moralmente. O que é a moral? A moral é a nossa conduta diante do outro, que é a questão 629. Então, mesmo com todos esses problemas que eu estou vivendo, eu estou me dedicando a fazer o bem para qualquer pessoa indistintamente, sem querer algo em troca? Eu ainda não estou nesse patamar, Laurinha, não cheguei lá. Eu tenho essa grandíssima dificuldade, vejo, acho o outro muito ingrato, então, eu estou com aquele problema do não sou homem de bem, tem aquela casca dourada, nem essa casca eu tenho, mas estou dizendo, né? A casca douradinha ali, mas se você bater, é uma coisa que o lodo vai subir no vaso, né? Então, a gente tem que reconhecer isso, porque é só dessa maneira que se aperfeiçoa, mas tem condição aqui na Terra? Tem. Pra você desenvolver a tolerância e paciência, nós temos tudo isso que foi falado, que o Lauro falou, que eu comentei aqui, que são os problemas da vida terrena. Vamos para o 20 para a gente encerrar. E lembrando, gente, que a gente vai também, quando a gente estudar os itens 21 e seguintes, nós vamos voltar nessas ideias aqui do 18, 19 e 20 para ter um encontro de ideias para a gente não se perder nos raciocínios, né? Então, o 20, Lauro, para a gente encerrar. Sendo Deus soberanamente justo e bom, que é um atributo divino, né? Senão ele não seria Deus, não condena suas criaturas a punições perpétuas por faltas temporárias. Então, olha lá, quando falou em culpado, culpado de quê? Mas Deus pune. Deus, essa questão aí, ela precisa ser muito bem compreendida. Toda questão gira. Deus não age de maneira nenhuma de modo direto. Deus age através das leis naturais. Então, baseado nisso, é que a gente tem que entender que o tempo que eu fico no mundo como a Terra, em relação à eternidade, ele é nada. Ele é segundos, se a gente pudesse fazer uma comparação. Porque é o prazo que eu tenho para eu depurar,
para eu aperfeiçoar de acordo com aquele mundo que ele me oferece de instrumento. Então, ele não tem o que tem lá nos mundos mais avançados. Então, eu não tenho acesso ainda àquele conhecimento. Eu tenho o acesso aqui. Então, Deus, soberanamente justo e bom, não condena as suas criaturas a castigos perpétuos por faltas temporárias. Isto é, Beto, você vai viver aí na Terra para a eternidade. Seria um castigo divino, né, Lauren? Condenou essa criatura aqui a ficar. Por quê? Ah, porque você é orgulhoso, prepotente e você não suporta o isso, aponta o dedo, não sei o que, vai ficar aí. Aí chega um ponto que eu aprendi tudo e não sou assim mais, aí não vai para outro mundo? Então ele vai dizer assim, não, é só o tempo que você necessita, e isso varia para cada espírito encarnado, o tempo que você necessita para expurgar essas imperfeições. Por isso ele usou a expressão condenar, mas para dialogar com o céu, o inferno pagão, o cristão, das teologias das religiões ancestrais, que o Espiritismo vem explicar que elas estavam no caminho, mas que não entenderam. Onde que é o inferno? Não é em lugar nenhum circunscrito, né? Está no nosso estado de espírito, nossa sensação, nosso sentimento de felicidade, infelicidade. Como é que eu me comporto diante de uma situação extrema? Eu levo com serenidade ou eu fico atabalhoado? Eu prejudico os demais quando eu estou com problemas meus, etc. Por aí vai, né, Laurinha? Mas eu falei demais, aqui tem um texto grande, eu vou terminar de ler e quero te ouvir também. Então, Deus, né, oferece-lhe sempre meios para progredir e reparar o mal. Deus, então, por leis naturais, ofereceu esses meios. Deus perdoa, mas exige arrependimento, reparação e volta ao bem, de modo que a duração das punições depende da persistência do espírito mal. Por conseguinte, punição será eterna para aquele que persistir eternamente na senda do mal. Mas, desde que apareça no coração do culpado um vislumbre de arrependimento, Deus derrama sobre ele sua misericórdia. Devemos entender, pois, que a eternidade das penas é relativa e não pode ser tomada em sentido absoluto. Laurex. O céu e o inferno. Estudamos ontem esse item, né, Beto? Nós comentamos isso aqui. Então, já convidamos você que vá lá no estudo de ontem. Pois não, Beto? Dizendo que, como é um vídeo gravado, e nós estamos falando ontem, hoje é dia 20 de setembro, nós estivemos no dia 19 estudando o céu e o inferno, né? Aí hoje, no dia 20, esse vídeo já vai ao ar, então é só para especificar que dia que você vai buscar isso. Nós estamos no dia 20, você vai no dia 19 no céu e inferno para ter mais detalhes, tá? Então, desculpe, Laura. Não, perfeito, perfeito. E é isso. Então, contrariando, né, por assim dizer, o que se entendia de inferno, uma condenação perpétua por um erro de uma existência, ou o paraíso, porque simplesmente aos olhos do vulgo não fez o mal e seguiu, obedeceu à igreja, ou seja, né, foi aquele temente a Deus, paraíso. Então, o Espiritismo vem explicar isso de forma clara, que o esforço é do Espírito. E o sofrimento dele está relacionado, está ligado à sua imperfeição. À medida que ele se depura, esse sofrimento vai diminuindo, vai perdendo força, e ele supera aquela imperfeição. Ao superar a imperfeição, logo ele está reparando, porque ele vamos usar aqui essa ideia de ele trocou uma imperfeição por uma virtude, ou destruiu uma imperfeição, construiu em si uma virtude. Então, a reparação está no ato de fazer o bem. Então, no céu e inferno, nós vamos estudar isso. E aqui ele está, para mim, ele está falando daqueles espíritos que têm que espiar, porque nem todos estão em expiação. Muitos estão aqui aprendendo, e as provas são naturais. Outros já precisam escolher gêneros de provas específicas para descondicionar os seus vícios. E eu penso que aqui ele está tratando disso, que são esses espíritos que precisam superar essa imperfeição. Reparar significa passar a praticar o bem, mas assim, uma vontade muito firme, assim, séria, efetiva, né? Por enquanto, há altos e baixos. A pessoa pratica o bem, mas se deixa, em algum momento, seduzir, né, pelos equívocos. Mas chega um dado momento que o espírito ele se aprimora e não mais tem esses altos e baixos. Ele sempre atua no bem.
e seria para o espírito arrependido. Enquanto ele não se arrepender, então o sofrimento para ele parece ser eterno. Porque os próprios espíritos vão dizer, olha, o sofrimento para o espírito é algo que vocês não conhecem. É muito grande o sofrimento moral. Então, chega um momento em que o espírito se satura e ele busca, né, pelo seu esforço, superar aquilo que ele agora sabe que o faz sofrer. Beto? Muito bom, Laurinho. Assim, não tem mais aqui a acrescentar, né? Porque nós ainda vamos estudar os itens 21 e seguintes, que a gente acaba voltando aqui, né? Obrigado, Laurinho. Estava aqui conversando e fora da transmissão. Vocês vão perdoando nós aí. Então, aqui, então, nesse texto, né? É importante a gente entender que nessa época, está lá em 1858, 1859, Kardec está dialogando, inclusive, com adeptos que são provenientes da religião católica que se tornaram espíritas por achar mais coerente aquelas explicações. Teve, de fato, muitos inimigos, os poderosos das igrejas, das diversas religiões da época, obviamente se insurgiram, mas não porque o espiritismo era coisa do demônio, porque ali o esclarecimento ia tirar muita coisa, fonte de renda, posição e etc., como é o caso, gente. Se a gente apreender esse esclarecimento do espiritismo, certamente a gente não vai mais depender de intermediário entre nós e Deus, cada um vai dialogar diretamente com Deus, que esse é o nosso propósito. Mas para isso, a gente precisa compreender que temos a condição para tanto, né? Isso é muito, muito, muito importante. Então, nesse sentido aqui, eu encerro por aqui, né? A fala do Lauro é importante, o céu e o inferno está tratando disso, então quero agradecer a Deus e aos bons espíritos esse tempo que nós estivemos aqui juntos e passo para o Lauro para poder fazer aí o encerramento conforme de costume, convidando vocês também para o próximo estudo, hoje com o Lauro e a Marisa, no Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquem com Deus e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá, Lauro Rodrigues. Obrigado, Beto. E é isso. Então, no estudo da semana que vem, dessa obra, nós vamos continuar trabalhando tudo isso que está exposto aqui, né? Então, nós vamos tentar aproximar esses conceitos, essas ideias, para que a gente não perca isso de vista e não fique com as ideias esparramadas, né? Nós vamos tentar juntar tudo, condensar isso, para que a gente possa melhor compreender, tá bom, pessoal? Então, está feito o convite para as 18 horas. Gratidão a todos, fiquem com Deus.